Bom, gente, vamos falar então agora um pouquinho sobre a estatística descritiva bivariada. Então, agora a gente não vai olhar uma variável de maneira isolada, a gente vai avaliar variáveis de duas a duas, ok? Como a gente sabe que nós temos as variáveis do tipo quantitativa e do tipo qualitativa, a gente pode formar três tipos de combinação, certo? Que seria a qualitativa com a qualitativa, que eu vou chamar aqui de quali com quali. A gente pode ter a qualitativa, ou melhor, vamos com a quantitativa com a quantitativa. E a gente pode ter a qualitativa com a quantitativa, certo? Então, a gente vai ter esses três tipos. Falando um pouquinho sobre a qualitativa com a qualitativa, eu gosto de falar que as variáveis, né, elas estão no relacionamento. Então, vamos imaginar que a qualitativa, as variáveis qualitativas, elas são muito tranquilas. Então, como eu tenho um relacionamento de uma qualitativa com uma qualitativa, eu vou ter o mesmo tipo de gráfico, tá? Então, não vai existir uma dominância de uma variável sobre a outra, ok? Então, na qualitativa com a qualitativa, já que não existe uma dominância entre as variáveis, o único tipo de gráfico que a gente vai ver aqui na disciplina para quali com quali é o gráfico de barras. Só que nesse caso, a gente pode ter um gráfico de barras múltiplas ou um gráfico de barras empilhadas. Ok? Então, como eu tenho duas variáveis qualitativas, eu vou ter um cruzamento das categorias dessas variáveis. Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável 1, que tem como categoria, né, as classes A e B. E eu tenho uma variável 2, que tem como categoria as classes C e D. Então, eu vou gerar uma combinação par a par, resultando em 4 resultados. Por isso que no nosso gráfico de barras múltiplas ou empilhadas, a gente vai ver 4, vamos imaginar assim, 4 compartimentos, 4 retângulos, certo? Que vem dessa combinação das categorias. Então, eu poderia falar, neste caso, que está representado no meu eixo X a variável 1 e em uma legenda eu vou representar a variável 2. Então, vamos imaginar aqui que C seja, né, a categoria branca e D seja a categoria listrada. Enquanto que cada, né, região do gráfico vai ser representado pelas categorias da variável 1. Então, A e B, A e B. E aí, uma característica importante do gráfico de barras múltiplas é que a gente precisa representar as barras totalizando em 100%. Ou, isso é igual a quê? 1, né? Na ideia de frequência relativa, 1. Na ideia de porcentagem, 100%. Ok? Enquanto que no gráfico de barras múltiplas, esses valores já são mais livres. Ou a gente pode representar como frequência absoluta ou como frequência relativa.
Ao fazer um cruzamento de duas variáveis qualitativas, o que a gente tem, né, em relação a essa tabela é o que a gente chama de tabela de contingência. Ok? Então, essa tabela é a tabela de contingência. A tabela de contingência, ela pode ser representada apenas com os valores absolutos, né, com as frequências absolutas, ou eu também posso colocar porcentagem. E aí, se eu calculo a minha porcentagem por linha, né, então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente olhar uma tabela e nas linhas, né, eu observar o valor 100%, eu tenho o que a gente chama de perfil linha. Se eu observo esse 100% na coluna, a gente vai ter, então, o perfil coluna. Ok? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Então, eu vou apagar aqui essa tabela. Tá? Vou apagar essa tabela aqui para que a gente possa, perdão, a gente possa entender o que é esse perfil linha, o que é esse perfil coluna. Essa borracha é meio pequenininha e eu não sei como que eu aumento, então demora um pouquinho. Ok. Então, vamos imaginar lá exatamente com essas variáveis. Então, eu chamei aqui de variável 1, então aqui eu vou colocar variável 2, tem o que? C e D. E vou chamar aqui de total. Então, aqui eu vou ter A e B, e aqui vai ser minha variável 1. E vou colocar a linha de total. Então, vamos imaginar que eu calcule, né, a minha porcentagem em relação à linha. O que significa isso? Significa que eu vou observar um 100% na linha, ok? Enquanto que, se eu observar o 100% aqui na coluna, eu vou ter o perfil coluna. Então, essa é a diferença de perfil linha para perfil coluna. Eu não posso ter os dois perfis ao mesmo tempo, tá? Eu posso ter um perfil total em que eu não vou ter o 100% nem nas linhas, nem nas colunas. Eu vou ter, na verdade, o 100% no total, ok? Então, a soma das linhas vai ser a soma, né, de cada frequência, tanto para a linha quanto para a coluna, ok? Então, essa é a diferença de perfil linha para perfil coluna. Para o pessoal da bioestatística, a gente viu, né, pessoal da biologia, biomedicina, a gente viu que por meio da tabela de contingência, existe uma medida que vai me dar uma ideia de associação. Essa medida é o que a gente chama de Q quadrado, tá? Esse Q quadrado tem associado a ele um valor P, que a gente também já viu na aula, que é uma probabilidade do pesquisador, né, errar rejeitando o quê? A hipótese nula quando ela é verdadeira. Mas o que interessa pra gente nesse momento para a prova? Bom, se eu aplico um teste Q quadrado, encontro um valor P menor que 0,05, eu posso afirmar, né, que os dados dão indícios de que há uma associação entre essas duas variáveis qualitativas. Se o valor P for acima de 0,05, eu não posso estabelecer a associação entre essas variáveis, ok? Então, sobre variáveis qualitativas, né, a relação entre duas qualitativas é basicamente isso. Não se esqueçam, né, que os gráficos com barras múltiplas precisam ter as barras em 100%.
tá? Isso é muito importante. Vamos então falar das quantitativas. Então agora eu tenho um relacionamento entre uma variável quantitativa com outra variável quantitativa. Então vamos imaginar que as variáveis quantitativas são muito mandonas. Então elas não aceitam a ideia do outro, do parceiro. Então, se as duas são mandonas, a gente pode imaginar que a gente não vai ter nenhum gráfico que a gente já viu. Já que uma não aceita o da outra, então vamos criar um novo gráfico. Então agora eu passo a ter o chamado gráfico de dispersão, certo? Que é aquele gráfico que a gente tem representado os valores da variável, por exemplo, x e y, que são duas variáveis quantitativas, por meio de pontinhos, ok? Se eu observo uma tendência, né, uma relação, entre essas variáveis, a gente pode então estabelecer um valor de correlação. Se esse valor de correlação, né, for alto, e o que significa alto nesse caso? Significa estar próximo de 1 ou de menos 1, a gente diz que as variáveis têm uma alta correlação. Mas o que seria isso próximo de 1 ou de menos 1? Isso está relacionado, né, com a relação das variáveis. Então, vamos observar no primeiro gráfico. O que eu observo no primeiro gráfico? Conforme eu aumento os valores de x, os meus valores de y também aumentam. Então, a gente diz nesse caso que a gente tem uma correlação positiva. Então, é como se as duas variáveis estivessem andando de mãos dadas numa mesma direção. Já no segundo gráfico, eu observo que conforme eu aumento, né, o valor da variável x, os valores de y diminuem. Então, eu observo uma correlação negativa. Ok? E existem casos em que a gente não vai estabelecer, não vai, né, observar nenhum tipo de correlação. Porque os pontos, eles estão aleatórios, distribuídos de maneira aleatória, sem observar uma tendência, né, de crescimento ou decrescimento. Então, a gente diz aqui, nesse caso, no terceiro caso, de que não há correlação entre as variáveis. Bom, então, se eu observo valores, né, positivos, então eu tenho essa ideia de correlação positiva. Então, mais próximo de 1, maior a correlação, ok? Enquanto que mais próximo de menos 1, maior a correlação, porém uma correlação negativa. Valores próximos de 0 indicam, então, correlações mais fracas, né? Chegando a 0 quando eu não tenho nenhuma correlação, certo? É importante saber que a gente também tem dois tipos de formas de calcular essa correlação. Então, para o pessoal da biologia e biomedicina, eu posso calcular ou pelo coeficiente de correlação de Pearson ou pelo coeficiente de correlação de Spearman. O coeficiente de correlação de Spearman, ele é mais utilizado quando eu tenho dados ordinais, ok? E quando eu não quero estabelecer apenas uma correlação linear. Correlação de Pearson só vai estabelecer esse tipo de correlação, que traz essa ideia de linha reta, tá? Enquanto que Spearman já consegue avaliar outros tipos de relação que não sejam, outros tipos que não sejam apenas linear, tá? Então, Spearman mais voltado para dados ordinais. Bom, então, vimos qualitativa com qualitativa, quantitativa com quantitativa e agora qualitativa com quantitativa. Então, como a quantitativa ela é mandona,
E a variável qualitativa, ela já é de boa, ela aceita tudo, ela é tranquila, ela não quer briga. O que a gente vai ter nessa relação? Simplesmente os gráficos da variável quantitativa. Então, a gente pode ter box plot, a gente pode ter histograma, a gente pode ter gráfico de densidade, ok? Só que agora a gente vai ter esses gráficos representados N vezes. E esse N é exatamente o número de categorias da minha variável qualitativa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável qualitativa com duas categorias. Então, se eu fizer um gráfico de box plot, eu vou ter um box plot para uma categoria e um outro box plot para uma outra categoria. Então, categoria A, categoria B, eu vou calcular esse box plot para cada categoria. Mesma coisa para um histograma. Então, eu vou ter um histograma para uma categoria, vou fazer aqui de outra cor, só para diferenciar. E um histograma para outra categoria. Então, eu poderia falar aqui que azul é a categoria B e o roxinho é a categoria A. Gráfico de densidades também posso representar. Gente, esses meus desenhos são tensos, tá? Então, mesma coisa. Posso representar A e B. Então, a densidade roxa é do grupo A, a densidade azul é do grupo B. Então eu posso calcular todas as medidas resumo, já que é a variável quantitativa que manda? Posso calcular, só que agora eu vou ter medidas resumo para cada categoria. Então, eu vou ter a média da categoria A, a média da categoria B, a moda da A, a moda da B e assim sucessivamente. Ok? Então, basicamente, né, de estatística bivariada é isso. Importante saber os tipos de gráficos que eu posso fazer para cada relação, quais os detalhes que eu tenho que observar em relação a esses gráficos, qual o novo gráfico que a gente aprendeu aqui, que é o gráfico de dispersão, que a gente não tinha visto ainda, que é próprio dessa relação quantitativa com quantitativa. Na qualitativa com qualitativa, apesar de ser um gráfico de barras, a gente tem então duas configurações, ou barras múltiplas ou empilhadas, enquanto que na qualitativa com quantitativa já são os gráficos conhecidos, porém repetidos, né? Ou melhor, replicados para cada categoria. Ok, pessoal? Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade.